E aí, ursinho, leitor, e tudo bem? Hum. Ei, o que você tá fazendo aqui na gravação? Ué, foi você quem me convidou. Eu? Eu que convidei? Eu convidei, tá bom. Acabei de ver nos comentários que seus ursinhos querem que nós façamos um vídeo sobre Anne Anne Frank. Frank. Mas por que ela ficou tão conhecida no mundo, mesmo sendo uma menina de 16 anos? Anne ficou conhecida por causa do seu livro chamado O Diário de Anne Frank. Ah, um livro. Interessante. E o que exatamente ela escreveu nesse livro? É uma história longa e triste. Ah, por isso vamos contar uma história longa e triste, hein? Então, você tá preparado? A Dani vai contar sobre o diário, não é? Isso, vamos Vamos lá. lá? Anne nasceu no dia 12 de junho de 1929, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, você sabia que o nome verdadeiro dela não é Anne Frank? Ela se chama de verdade Annelies Marie Frank. Já Anne Frank é um nome artístico que marcou a história dela. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava em crise. Haviam poucos empregos, muita pobreza e fome. Por conta da guerra. Durante esse período, havia Adolf Hitler, que era o futuro ditador nazista. Como Hitler odiava os judeus, ele acabou tomando o poder da Alemanha com o apoio crescente dos nazistas. Ele culpava os judeus alemães pelos problemas do país. Em 1933, quando Anne tinha 4 anos de idade, ela e a sua família, que era judia, decidiu sair do país para Amsterdã, nos Países Baixos, para evitar os ataques de Hitler contra os judeus. Mas antes, os pais de Anne Frank, Otto e Edith Frank, foram os primeiros a irem para os Países Baixos, após Otto aceitar uma proposta de abrir e administrar a filial de uma empresa por lá, que fornecia ingredientes para a preparação de geleias e atuando como diretor administrativo. Com isso, conseguiu se estabilizar financeiramente e trazer a sua família, que antes estava escondida na casa da avó de Anne, Aachen, na Alemanha. Com a nova vida, Anne é matriculada numa nova escola chamada Montessori, junto com sua irmã, que era 3 anos mais velha que ela, a Margot Frank. Ela fez novos amigos e se adaptou bem às mudanças da vida nos Países Baixos. Em 6 anos depois, em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Assim, a Segunda Guerra começou.
Um ano depois, os Países Baixos também foram invadidos pelos nazistas. E os judeus holandeses acabaram sendo perseguidos pelos nazistas por lá também. O regime nazista colocou restrições para os judeus, como, por exemplo, o toque de recolher e a proibição de frequentar certos lugares. Por exemplo, os judeus não podiam mais andar de carro, não podiam andar de bonde e nem entrar nas lojas que não fossem judaicas, ou parques, ou cinemas, entre outros lugares. Todos foram obrigados a usar uma estrela de Davi na sua roupa, para que os nazistas identificassem que eles eram judeus. Por isso, Anne e sua irmã foram obrigadas a estudar numa escola judaica. Essas leis e todos esses regulamentos nazistas acabaram tornando a vida dos judeus bem mais difícil e mais sofrida. Em 5 de julho de 1945, a família já se preparava para se esconder com a ajuda de Johannes Kleiman, com quem Otto trabalhava. E foi ele que apresentou o plano do esconderijo. No entanto, a família recebeu uma carta de notificação da SS, que é uma organização paramilitar nazista. Inicialmente pensaram que a convocação era para o pai de Anne, mas foi Margot quem foi convocada, a irmã. Foi convocada para trabalhar no campo de concentração. Os pais não aceitaram e acabaram antecipando a fuga. Um dia depois, eles se esconderam no mesmo local onde ficava a empresa de produção de geleias que Otto trabalhava. Eles se escondiam em cima de um armazém que tinha uma passagem secreta no fundo de uma estante. Ela havia sido construída por um dos ajudantes, que se chamava Sr. Johann Voskuiel. Tipo a Câmara Secreta do Harry Potter, sabe? Anne acabou apelidando o esconderijo como Anexo Secreto. A família se refugiou lá por mais ou menos uns 2 anos, e com a ajuda de 4 funcionários que trabalhavam com Otto. Mas e o que aconteceu com o diário? Agora é a vez da Dani contar para vocês. Enquanto Anne estava no esconderijo, ela tinha um diário, o qual apelidou de Kitty. Ganhou no seu aniversário antes de tudo acontecer. No dia 20 de junho de 1942, Anne registrou: "O papel tem mais paciência do que as pessoas."
Além de anotar o que sentia e pensava, ela escrevia histórias curtas e anotava trechos de livros que lia. Através do diário, ela já demonstrava paixão pela escrita, além de sonhar em ser jornalista e escritora. Também tinha o desejo de ser atriz. 2 anos depois do início da Segunda Guerra Mundial, a Anne ouve do rádio anunciamento do ministro da Educação do governo holandês, que havia sido exilado naquele período devido à invasão dos nazistas. No anúncio, pediam qualquer registro que testemunhasse o sofrimento dos judeus. Anne decide reescrever seu diário, assim surgindo a versão B do diário. A versão A, que contava desde a história desde que ganhou o diário até o momento da rádio. Na versão B, ela reescreveu aprimorando a narração e omitindo situações que ela considera desnecessárias, dando o título, tradução livre, o anexo secreto. Nele, ela relata em resumo a vida desde os 4 anos de idade até o momento do esconderijo. Na verdade, ela tinha ganhado o diário há um mês antes de se esconder. Por isso, não há registros longos nem acontecimentos importantes. Apenas a acompanhamos em amizades, os estudos, as paqueras. No dia que a família Frank fugiu, ela relata que, por causa das restrições criadas pelos nazistas, andaram por cerca de 4 quilômetros até o esconderijo. Dias depois, se escondendo, chegaram mais 3 pessoas. A família Van Damme, formada por Herman, August e Peter. Mais tarde, entrou mais uma pessoa, Fritz Pfeffer, que era dentista alemão e amigo de Otto. Dani relata que foram 2 anos sobrevivendo assim. Era tenso na hora de comer, tendo apenas uma duração curta apenas para se nutrir, se alimentando de batatas, enlatados e sopas. E os amigos não judeus da família compravam e deixavam no refúgio. Às vezes, precisavam fazer jejum com o passar do tempo, porque as pessoas não judias corriam riscos em serem executadas se fossem flagradas ajudando os judeus. Para tomar banho, tinha somente as manhãs de domingo. Não havia chuveiro e se banhavam com uma canequinha dentro de um vaso com água aquecida. Apesar de escondida, Anne manteve os seus estudos e sua irmã Margot também estudava. Margot, Margot era uma pessoa quieta e inteligente. Anne tinha ciúmes, mas se dava bem com ela.
Diferente de Margot, Anne não se dava bem com a sua mãe. As duas tinham um ponto de vista muito diferente. Enquanto isso, a jovem tinha intimidade com seu pai. Ela relata também os problemas de convivência com a outra família, os Van Damme. Otto era responsável por amenizar moradores do anexo secreto. Seu pai continuou servindo a empresa, mesmo no esconderijo. Sr. Herman trabalhava para Otto. Por isso, a família Van Damme se encontrava refugiada com a família Frank. Anne o retratava como um palhaço, mas ele ficava mal-humorado quando não tinha cigarro. Auguste, a esposa de Herman, era responsável por preparar as refeições. Anne mencionava as brigas constantes do casal, mas eles se reconciliavam rapidinho, deixando claro que o casal se amava e muito. O filho do casal, Peter, também estudava. Com o passar do tempo, ele e Anne ficaram próximos. Conversavam sobre tudo e, inclusive, se apaixonam. A jovem tem seu primeiro beijo com ele. Mais tarde, ela tenta se afastar dele, percebendo que ele não seria o tipo de pessoa que ela queria para si. Mas Peter nunca deixou esse afastamento ocorrer, sempre ficando próximo dela. Anne dividia seu quarto com Fritz, com quem não se dava bem. Fritz reclamava do seu comportamento para Edith, a mãe de Anne. Anne tinha os seus problemas pessoais por causa do seu jeito de pensar e falar. Ela narra também seus sentimentos nos papéis. Tenho os meus ideais, o meu modo de pensar e os meus planos. Embora ainda me falte a capacidade de traduzir tudo isto em palavras. A jovem era como qualquer outra adolescente. Tinha sua fase de rebeldia, frustração, tristeza, preocupação e sonhos. Mas não pense que em 2 anos as 8 pessoas conseguiram sobreviver entre si. Os amigos do anexo secreto que forneciam os alimentos para os refugiados eram 5 pessoas de confiança, sendo 4 que trabalhavam juntos, alguns que já foram citados pelo Beto, na empresa de Otto. E um deles é marido da secretária, a senhora Miepes Dias. Eles, às vezes, lhe faziam companhia e forneciam livros e informações. E havia também a rádio. Assim, os refugiados obtinham as informações externas.
Infelizmente, Anne Frank não conseguiu terminar de reescrever o diário, devido à descoberta do esconderijo por policiais da SS. Isso aconteceu em 4 de agosto de 1944. E até hoje não se sabe quem que denunciou o lugar secreto onde eles se escondiam. Depois da descoberta, a família foi transportada de trem até o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Em novembro de 1944, Anne e sua irmã foram enviadas para outro campo de concentração, Bergen-Belsen, na Alemanha. Os pais da Anne ficaram separados em Auschwitz. E mais tarde, Edith morreu de fome no dia 5 de janeiro de 1945. Anne e sua irmã também acabaram falecendo entre fevereiro e março de 1945, por causa da febre tifoide. Devido ao local frio e com alimentos e água contaminados. O único da família a sobreviver toda essa tragédia foi Otto Frank, pois ele foi liberado pelo Exército Vermelho da União Soviética. Isso aconteceu durante as batalhas da Segunda Guerra Mundial, no dia 27 de janeiro de 1945. De volta para os Países Baixos, Otto fica sabendo que sua esposa morreu e suas filhas também não haviam sobrevivido. Mas mesmo assim, Otto continuou seguindo com a sua vida, continuou trabalhando para a empresa Opekta e se aposentou como diretor administrativo no ano de 1953. Seu cargo foi sucedido por Johannes Kleiman. Aquele mesmo que ajudou com o plano do esconderijo. 2 anos depois, em 55, Opekta deixou o local. E o Sr. Kleiman faleceu em 1953. Lembra da senhora Mipes Diz, a secretária da empresa do Otto? Ela guardou os diários da Anne logo depois que invadiram o anexo secreto. No fim da guerra, ela esperou até Anne voltar, mas logo desconfiou de sua morte e entregou o diário para Otto Frank.
Os relatos do diário impactaram o pai de Anne, e, com o incentivo dos amigos, decidiu divulgar o diário para realizar o sonho da sua filha. Então, em 25 de junho de 1947, foi lançado a versão C do diário, intitulado de O Anexo, Notas do Diário, 14 de junho de 1942 até 1º de agosto de 1944. Por que versão C? O pai da jovem queria preservar aos acontecimentos pessoais da casa, inclusive sobre a sexualidade de sua filha. O livro rendeu muitas críticas, duvidando do verídico dos relatos. Porém, posteriormente, foi relançado a versão D, 1952, com o título O Diário de Anne Frank, onde foram acrescentados algumas páginas do diário. Desde então, os exemplares foram vendidos para mais de 40 países e traduzido em mais de 70 idiomas. Antes de Otto falecer, em 1980, ele entregou o diário ao Instituto Holandês de Documentação de Guerra. O nome já explica. Que é um local que contém todos os registros de acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial no país. Em 1986, o Instituto comprovou a autenticação do diário. Além do sucesso da venda do livro, houve uma adaptação para peças de teatro e cinemas, inclusive documentários. Agora, se você se pergunta o que aconteceu com o prédio onde ficava o anexo secreto, eu te conto agora. Após a saída da empresa, o prédio foi ameaçado de demolição. Porém, devido ao sucesso do livro, muitos leitores queriam visitar o local para conhecer, o que serviu de força para que o Otto Frank fizesse uma campanha para uma fundação com o propósito de fortalecer o contato e a comunicação entre os jovens de diferentes culturas, religiões e raças. Essa foi a forma que Otto encontrou para entrar em oposição à intolerância e à discriminação racial. Dessa forma, o prédio foi transformado na Fundação Anne Frank, fundada em 3 de maio de 1957, localizada na rua Prinsengracht 263. No mesmo prédio foi inaugurado o Museu Casa de Anne Frank, em 3 de maio de 1960. Lá você encontra a Casa de Anne e a versão original do seu livro. Mas, infelizmente, nós não podemos folheá-los. Enquanto isso, Otto continuou envolvido com a Casa Anne Frank e o museu até a sua morte em 1980. Nossa, que legal, né? Planeje a sua viagem para os Países Baixos e não se esqueça de visitar a Casa de Anne Frank. E agora uma última curiosidade. Em 2020, a Fundação Anne Frank iniciou uma parceria com o Google e
com a ajuda da ferramenta de Street View, é possível que os usuários visualizem onde a família Frank morava antes do anexo secreto. A casa atualmente é a Fundação Holandesa de Literatura, onde abriga escritores do mundo inteiro que não têm a liberdade para trabalharem. Seus países de origem. Nossa, fiquei arrepiada agora. Bem que eu falei que a história era longa e É triste. verdade. Ela foi uma grande guerreira. Lutou bastante, sendo rebelde do jeito dela, né? Pois é. Então, você gostou desse vídeo? Achou interessante? Dá uma curtida. Dê um like aqui. Podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. E compartilhe o nosso vídeo para onde quiser. Tá? Beto, eu quero agradecer o convite. Foi muito legal elaborar juntos esse vídeo. Eu que agradeço por ter aceitado. Foi incrível gravarmos juntos. Eu como um historiador e a Dani como leitora. Tivemos um match perfeito nesse conteúdo, não é? Você, Ursinho, quer mais vídeos sobre história e literatura como este? Se sim, comenta suas ideias que iremos avaliar e postar novos vídeos. Ei, Ursinho, você também pode seguir o Instagram da Dani também, viu? O nome é Autora Danique. Ela produz alguns conteúdos bem bacanas sobre literatura. Então vão lá acompanhar o trabalho dela, hein? Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos a você também, meu ursinho.